Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Muito bem, está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é mais um episódio do Nós e o Podcast, a série aqui do Confábulas onde conversamos sobre a mídia podcast. Faz tempo que eu não trago essa série aqui no feed, esse ano eu não trouxe ainda nessa quarta temporada, mas resolvi trazer porque o momento é propício para isso, eu acho, né? E para colaborar com o papo, eu convido novamente dois manos que já gravaram comigo em outras ocasiões aí. Primeiramente, meu mano Vitor Souza lá do Midcast. E aí, Vitor, beleza? Fala, Bergs. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes aqui do Confábulas. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite e tamo junto. Vamos lá ver o que vai dar isso aqui hoje. Ih, rapaz, você já gravou um Nós e Podcast com a gente aqui sobre as polêmicas da podosfera. Ficou topzera aquele episódio, né, cara? E tá aí mais uma vez. Eu lembrei de você na hora, cara. Eu falei assim, vamos gravar mais um Nós e Podcast. E das lembranças também, já gravei lembranças também. Foi maravilhoso, aquela história do William lá ganhando na telecena. Foi topzera demais. Cara. Porra, que história. Tá vindo as melhores histórias aqui de boas lembranças que eu já ouvi no Confinha. Tá aqui mais uma vez e obrigado por aceitar o convite mais uma vez, mano. Valeu, tamo junto. E também meu parceiro lá do podcast DQC, no qual eu também faço parte, Emerson Alves. Fala aí, Emerson, beleza? Olá, pessoas. Obrigado aí pelo convite. Depois da apresentação do Victor, que já gravou boas lembranças, já gravou isso, eu fiquei até envergonhado de saber que a única história que eu tenho no Confinha boa é que eu subi num porco. Mas estamos aí, agradeço o convite aí, bicho, e vamos lá falar de podcast, né? Já vou começar já colocando que o feed tem que acabar. Pronto, Eita, fera, hein? Cara. Já mas começa assim, mas não cara. precisa ficar triste, cara, que quando você gravou aqui, foi o último Esse Dia Foi Louco da temporada, e foi top pra caramba, só história de criança maldita que se machucou ali. Eu não lembro muito bem das minhas histórias naquele dia, mas eu lembro que teve história pra caramba, porém, o episódio ficou um pouco datado aí, né, cara? Muitas coisas aconteceram de lá pra cá. Pior que é verdade. Mas foi bom, a história foi boa. O importante é que a história foi boa, né, cara? A história foram boas. Muitas águas passaram debaixo desse rio. Uxi, meu Deus do céu, cara. Mas é aquela, né? O rio nunca é o mesmo, né? É verdade. Então fica aí. Detalhe, debaixo desse rio, debaixo dessa ponte. Já começou falando por isso, mas me chamou pra isso. E hoje, cara, quero falar um pouquinho sobre a mídia podcast no ano de 2020, 2021 aí, né, cara? Principalmente por causa da pandemia, o consumo de podcast reduziu pra caramba, é uma coisa que eu venho reparando aí. Mas primeiramente, pra começar o papo, no primeiro tópico que eu separei aqui, queria perguntar pro Emerson o que mudou no seu gosto pela mídia podcast, o que você consumia, o que você consome hoje, se você consome menos coisas, fala um pouquinho pra nós aí. Então, cara, você já começou colocando o maior fator aí de mudança de consumo de podcast e como consumidor também me afetou, que é o fato a pandemia, ao menos quem pode ficar em casa, fica em casa, e eu sou um trabalhador remoto, né? Aí aquele tempo que o cara tinha no ônibus e tal, que eu mesmo gastava quase 3 horas por dia no ônibus, reduziu pra 0. Aí o cara começa a ser um pouco mais seletivo, não é que mudou o meu gosto, mas ficou aquele negócio, eu tenho aquele tempo bem mais pra apreciar, bem reduzido. Então eu tinha o que, sei lá, 50 feeds assinados no Podcast Addict que eu usava. Se eu tiver 10 hoje é muito. Doido, né, cara? É fogo. Porque não é que mudou o gosto, mas não tem mais aquele negócio, porque o podcast é essa mídia que você ou consome de olho fechado, encostado com a cabecinha na janela do ônibus. E acabou a cabecinha na janela do ônibus. Você é home office, toda hora você tá trabalhando, né, cara? Então, ainda mais assim, só colocando assim, ainda mais eu que trabalho também com podcast, né? Aí, o tempo que eu tô ouvindo um podcast, dependendo se for um podcast ruim, eu mesmo me cobro, faço, porra, eu podia estar editando, né? Caraca, louco, né, cara? A gente tá numa fase que a gente cancela no meio do programa porque, cara, eu podia estar otimizando meu tempo com outra coisa aqui, exato, né, cara? Exato. E com o podcast ele meio que chama muita coisa, entendeu?
Aí é complicado. Meu gosto não mudou em si, mas só que eu comecei a procurar, eu já era o alquimista maluco, que procurava coisas novas, coisas diferentes, e agora eu passo mais tempo pesquisando a coisa diferente que tenha nascido. Eu sou um early adopted, sim, eu gosto de episódios 1, principalmente de podcast que começou, mas eu procuro muita coisa nova, e antes eu passava uma semana pelo menos no feed e assinatura, agora de 2 em 2 dias eu tô trocando na roleta russa. Caraca. Bom, é bom que o cara descobre muita coisa, mas também o cara escuta muita besteira também. Cara, eu não consigo consumir muita novidade, pra mim é meio complicado, cara. Eu tenho bastante podcast assinado ainda, mas antigamente, olha que loucura, antigamente, na minha primeira fase de ouvinte, vamos dizer assim, ele tava programado, meu aplicativo, pra atualizar diariamente automático. Então, geralmente, quando eu acordava, já tinha os episódios novos do dia lá, né? Hoje em dia, eu não consigo fazer isso. Hoje em dia, tá manual, eu atualizo quando eu quiser, então não vai vir notificação. E eu atualizo singularmente. Eu vou naquele tal podcast, será que tem episódio novo daquele? Eu vou e atualizo manualmente. Porque eu não quero que venha aquela enxurrada de podcast novo, porque eu sei que eu não vou ouvir. Eu vou ouvir 2 por dia no máximo, né? Então, os que eu mais ouço... Também, cara. Os que eu mais ouço, eu vou lá e eu vou atualizar manualmente. Eu aperto aquela flechinha girando lá de atualizar. Não atualizou, vou no próximo, a meia dúzia que eu escuto atualmente. Atualizou 2 ali, vou ver esses 2. Tem tipo podcast que tá 3 meses lá que eu não atualizei, que já lançou vários episódios, só que não tô com vontade de ouvir no momento aquele. E por incrível que pareça, aqueles que eu não estou ouvindo por bastante tempo são os, vamos dizer assim, mais produzidos. Eu não tô conseguindo, cara. Eu tô ouvindo podcasts mais fáceis, menos produzidos, preferência sem muita trilha, sem muito carnaval, assim, nos episódios, só o papo direto ali. Eu não sei se o Vitor tá consumindo nessa pira também, se ele mudou muito o gosto de lá pra cá. Cara, eu tô mais ou menos nessa sua linha aí, Bergs. Eu também desativei a atualização automática, vou precisamente em cada podcast, mas eu reduzi absurdamente o volume de podcast que eu escuto. É uma pena que aqui no Podcast Addict eu não tenha, porque é o aplicativo que eu uso, eu não tenho aqui a estatística de 2019, porque ele bota os 2 últimos anos. Mas sim, eu tava pegando aqui por curiosidade, tava escutando o Emerson falar, me lembrou muito o Rodrigo Hipólito, que grava lá o Midcast comigo, que ele, cada semana, ele indica pelo menos um podcast novo lá nas dicas culturais do Midcast Política. É impressionante, cara. Então ele realmente... É top. Ele traz sempre uma novidade, cara. Acho que foi semana passada, retrasada, ele trouxe um podcast sobre tarô. Eu nunca tinha ouvido falar que existia um podcast sobre tarô, cara, mas tem ele trouxe lá. Do que você quiser vai ter. Isso que é bom. Sim, exatamente. Aí eu tava vendo aqui, ó, 2020, eu escutei aqui pelo Addict, né, que é onde eu uso, 19 dias e 9 horas de podcast, equivalente a 593 episódios. Eu não tenho aqui 2019, mas eu tenho certeza que foi muito mais. E aí os podcasts que eu mais ouvi aqui, os 3 são de política, né? Tem ali os 4, né? Porque vem você Medo e consome Delírio, bastante, né? Por conta também do Midcast Política e tudo mais, né? E tem Medo e Delírio, Foro de Teresina, NBW, Lado B. E aí isso mudou muito porque, como o Emerson também comentou, né? Eu gastava muito tempo no trânsito, era mais ou menos umas 3 horas por dia ida e volta. Então eu escutava de tudo, né? E tinha bastante tempo. Agora, também tô de home office desde que começou a pandemia, eu perdi completamente esse tempo. Então, geralmente eu escuto podcast só final de semana, assim, em algum momento específico, sei lá, à noite, não sei, algum momento do final de semana eu consigo escutar um pouquinho, ou quando tô lavando louça, e é isso, cara. Ou quando eu tô agora, sei lá, saindo pra caminhar e tal, dar uma volta, ou tentar correr um pouco. É isso, é o tempo que eu tenho pra escutar podcast. Realmente reduziu bastante. Não tenho conhecido novos podcasts, assim, totalmente diferente do Emerson, então tô apegado realmente aos que eu já escutava e principalmente os de política. Sim. Vocês, claro, que sofreram esse impacto, né, de audiência no podcast de vocês também, né? Claro. Absurdamente. No meu caso, a gente caiu pra... Mas também por uma tendência que também percebo dos podcasts que eu ouvia, que a gente tinha umas premissas de podcast, né? Produtor tem que ter a periodicidade. Eu batia no peito pra dizer que o DQC era semanal e nunca tinha atrasado. Cara, o pessoal, ninguém tá com cabeça pra produzir semanal mais não. É quinzenal, mensal. Aí no caso do DQC, que a gente tinha essa periodicidade, que agora é uma vez quase nunca, cara, a gente caiu para quase 10% da audiência. Mas a audiência nunca foi tão
seleta, assim. Ah, mas até que não caiu muito, cara. Caiu pra 10% do tá, tudo. Entendi 10%, caiu só 10%, Não. né? Caiu bastante mesmo. Caiu pra 10% do que a gente tinha de download, mas só que é impressionante, porque eu acho que isso... Eu escuto muito podcast, converso muito com o produtor, a gente tem essa dificuldade do retorno da audiência, né? Da galera vir falar, da galera dar um feedback, né? Esses 10% que ficou ainda ouvindo o DQC é a galera que falava. Ou seja, se a gente tem, sei lá, 100 downloads, 200, 300, eu tenho uma média de em torno de umas 30, 40 pessoas que vêm me procurar, vêm dizer, porra, o episódio ficou legal, que compartilha nas redes sociais, que dá o feedback, entendeu? Uhum. Eu prefiro essa audiência sim, sinceramente. Sim. É pequena, mas tá ali comigo, entendeu? Sim, cara. E você, Vitor, sofreu muito impacto aí, essa pandemia, no seu podcast? Eu sei que, pelo menos nas redes sociais, o Midcast cresceu bastante, né, nos últimos meses aí, né? Eu lembro que ele não tinha tantos seguidores no começo, mas hoje ele tá bem forte, né? Principalmente pelo lado político que vocês estão inseridos agora, né? Exatamente. O Midcast foi exatamente o contrário. Acho que também por causa da pandemia ter trazido muito essa questão política devido ao lunático que tá na presidência da República, a audiência do Midcast, eu estaria que cresceu uns 30%, 40% em 2020, comparado com 2019. E aí você falou também das redes sociais, assim, no Twitter, eu que fico lá no comando, né? Então, realmente também por causa da questão política, que nessa temporada agora do Midcast, que é a nossa 4ª temporada, a gente só tá tendo o formato do Midcast Política e o Ad News, que é o formato que a Ad Ferrer, que grava também com a gente o Midcast Política, faz toda semana, 3, 4 minutinhos que ela faz ali, trazendo algumas notícias, e ela tem ali um toque dela especial para comentar, inclusive alguns bordões dela viraram vinhetas no Medo e Delírio, né? Então, assim, a gente tá focado mais nessa parte. Os outros formatos estão meio em stand-by. Mas a gente realmente teve um aumento. E o Twitter talvez também tenha trazido esse aumento. Porque, por exemplo, no Twitter, atualmente, o perfil do Midcast tá com 10 mil seguidores. Uhum. E a gente não tem isso de audiência. Mas eu acho que com esse crescimento, você indiretamente acabou trazendo muita gente que passou a ouvir o podcast, claro, né? Então, assim, muita gente acompanha no Twitter por conta do conteúdo que a gente publica lá, que no caso eu publico eventualmente e tal, mas também acaba vindo a reboque isso, né? E assim, agora em 2021, a nossa audiência sempre cresceu de forma orgânica, a gente nunca teve um boom e ficou lá no alto, não teve um pico, né? Então é sempre orgânico, e em 2021 continua essa tendência que já estava em 2020. Uhum. Tanto que acho que no top 10 histórico do Midcast, 9 episódios são desse ano já. Caramba, doideira, cara. Cara, o Confábulas, no caso, ele reduziu também um pouco da audiência pelo fato também de eu ter ficado parado. Fiquei uns 4, 5 meses parado, e isso já era previsível da minha parte, né? Tanto que eu não me importo tanto com a questão audiência. Eu nunca me importei desde o começo, né, cara? Claro que no começo sempre a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho, né? É aquele lance de trabalho de formiguinha, entregar o seu conteúdo de mão em mão, indicar, tanto que eu fazia muito no começo. Eu filtrava lá no Twitter quem tava procurando ouvir novos podcasts, eu ia lá e falava, pô, ouve Confábulas, tal. Depois de um tempo, quando ele alcançou uma audiência legal, eu deixei do jeito que tava, produzindo meu conteúdo. Quando eu resolvi dar aquela pausa do final de 2020, ali, final de outubro, eu falei, cara, eu vou cancelar tudo, eu vou cancelar o site, tanto que não tem mais o site do Confábulas, que é uma coisa que, na minha visão, eu não vejo mais necessidade pro meu podcast. Hoje, o consumo de sites reduziu também muito, sabe, pelo celular, as pessoas vão acessar Instagram, vão acessar o Twitter, vão acessar o Spotify, os aplicativos de podcast. Redes sociais agora. Então, na minha visão, eu não conseguia mais ver graça em ter um website, confábulas.com.br. Então eu movi para um servidor gratuito, que é um Anchor, né, que me serve muito bem, tem um aplicativo de estatísticas para eu analisar aqui certinho, publico pelo celular se eu quiser. Então essa migração de feed, eu posso também ter perdido a audiência também, embora ele tenha copiado o antigo feed do SoundCloud lá e só transferiu, tanto que eu não precisei resetar nem nada no meu aplicativo aqui como teste, ele só trocou o feed. Mas, né, sabe que feed é um troço muito complicado, então com certeza eu perdi uma audiência ou outra nisso também, né? E
somando o fator pandemia também, que com certeza reduziu, né, cara? E eu perguntei pro Vitor no lance de focar também bastante na política, que eu sei que no começo do Midcast não era assim tão forte, né? O lance de manter o formato ou mudar o formato do seu podcast conforme o tempo. Queria perguntar pro Emerson, o começo do DQC que eu não conhecia, se mudou muita coisa de lá pra cá no DQC, cara. Cara, em questão de o DQC sempre foi assim, né? Nem falando o basicão do todo podcast que começa já fala, não, a gente fala sobre tudo e a gente brinca com todos os assuntos. Mas o DQC, ele já nasceu com essa ideia de ser aleatório mesmo, da gente poder falar de assunto sério, de falar de assunto brincadeira, de falar qualquer coisa. Com o tempo, a gente foi puxando pro humor, mas eu costumava dizer que o DQC não é um podcast de humor, só que quando a gente tá bem humorado, a gente faz humor, e sei lá, tem uns 50 episódios seguidos que a gente tá bem humorado. O que a gente pode se dizer que mudou é que o DQC no começo era tão aleatório que até o formato era bagunçado, não tinha uma entrada direito, não tinha um meio, um fim, e a gente, tu comentou aí de fazer podcast sem muita firula, eu gosto muito de podcast, só tem um podcast que eu gosto que faz isso, 2 na verdade, que é o Vai de Retro e o Medo e Delírio, que eles usam bastante áudio de fora, vinheta e música e papapá, mas eu não sou muito fã do podcast que, tipo CQC, tá ligado? Ah, não sei o que, punch, pá, piu, barulhinho, coisinha. Não, eu gosto da conversa e da trilha, uma coisa por trás e tal, e o DQC nunca usou isso, né? E com o tempo a gente foi mudando, usando alguns memes, algumas coisas. Se for dizer que mudou, a gente mudou em questão de qualidade. Por hoje a gente tem um formato, mas a mudança, por exemplo, em questão de falar de alguma coisa específica, por exemplo, Big Brother aí, a gente teve a fase aí que a gente só falava de Big Brother. Sim. Mas não é porque a gente queria a audiência do Big Brother, sinceramente era porque a gente tava afim de falar de Big Brother. O DQC, sim, ainda bem, eu tenho essa liberdade, e o ouvinte do DQC sabe que é aleatório, tanto é que tem, como eu disse, não é um podcast só de comédia, tinha episódio que eu fazia o cara chorar, aí o cara fazia, porra, o cara, eu vim pra rir, tô chorando. Cara, você nunca vai saber o que você vai ouvir no próximo episódio, porque é isso aí. Vai ser um dia que eu tô afim de falar de coisa séria, eu vou falar de coisa séria. E já é diferente de um podcast que é, por exemplo, Medo e Delírio. Medo e Delírio vai falar de política, vai falar de CPI, vai falar o cara não pode, ele não tem essa liberdade. O DQC tem essa liberdade, mas tem um problema, que a gente não é nicho, a gente não tem um foco. Pra monetizar isso, meu amigo, por exemplo, se quiser fazer qualquer coisa direcionada, pra gente é quase possível. Porque os caras pegar o histórico, peraí, vocês estavam falando de voto no Ciro Gomes há uns 4 episódios atrás e não é um podcast de política? Ah, mas se bem que hoje, recentemente, tem muito podcast aí na vibe de humor que tá sendo patrocinado, né? Talvez as marcas estão abrindo mais a cabeça, assim, né? Pode ser até, realmente, é verdade, porque hoje tem essas questões, as marcas também, que era uma coisa que eu ia até puxar pra frente, porque a gente tá falando de podcast e tal, produção de conteúdo, e não só eu tô indo me profissionalizando e trabalhando. Quando eu digo que trabalho com podcast, mês passado eu tirei mais que o meu salário com edição, amigão. Então, tipo, do mesmo jeito que tem gente ganhando dinheiro com edição, com produção de conteúdo, que eu tô ganhando mais com produção, vem a monetização do podcast, que no meu tempo, logo quando eu entrei, você falar monetizar podcast, cara, um crápula, tá fazendo só por dinheiro. Não, sim, tem muita gente pensando nisso e pensando certo, porque com pandemia, a mídia geral também, ela focou e investiu pesadamente na internet, cara. As redes sociais e as formas de comercialização, ficou tudo online, agora é tudo... Cara, a internet e o produtor de conteúdo ganhou uma força com essa situação da pandemia, no fim das contas, que forçou todo mundo a ser mais online, mas o pessoal não tá se profissionalizando para chegar num ponto de colher esses frutos. A parte do podcast de humor, por exemplo, que tu colocou que monetiza e tal, cara, eu acompanho o This is Brasil, por exemplo. Cara, This is Brasil tem milhões de downloads já. Sim. E eu não sei se é porque o que os caras propõem pra ele, eles não querem, mas eu não vejo o patrocínio do This is Brasil. Por quê? É isso que eu tô dizendo. Às vezes o podcast de humor, por mais seja grande, dependendo,
não sei se encaixa pra uma marca, entendeu? Geralmente é o mais difícil pra vender, hein? Pelo menos o podcast, né? Outras mídias não. Mas o podcast, cara, geralmente sempre é aquele podcast mais sério. Ou então direcionado, por exemplo, uma Pet Lady da vida, Carol Barros, que é o Pet Lady no ar. Cara, Pet Lady tá moscando aí, viu, Carol? Deve ter alguma marca de coisa de pet que ela bem possa nichado, oferecer. né, cara? É bem nichado. É isso que eu tô falando, entendeu? Quando o cara... E podcast tem isso, é incrível a mídia, é incrível, porque se o cara quer falar, eu quero ser o especialista de algodão. Algodão é uma coisa que eu tava na minha mesa aqui, eu pensei. Vi e coloquei. Se você buscar, vai ter. Quando eu digo que eu escuto muita coisa, por exemplo, minha profissão, que é o meu ganha-pão, eu sou analista de testes. E agora eu tô me reciclando pro mercado, fazendo automação de teste, querendo tirar certificado na área de teste. E peguei uma sigla de um certificado e coloquei. Aí agora vão me julgar aqui, vão me criticar. Sim, eu estou usando Spotify. Sim. É porque no PC é mais fácil. Eu sou um usuário claro de Addict, mas no PC é muito mais fácil. E coloquei essa sigla e eu achei um podcast sobre testes, qualidade de software. Que maravilhoso, E eu ouvi cara. E o cara me deu altas dicas de como tirar o certificado, entendeu? Nossa, que sensacional, mano. É isso. Muito bom, cara. É incrível. Aí se o cara... Eu tenho certeza que se eu pesquisar no Spotify, sei lá, algodão, alguma coisa, vai ter um podcast o cara falando de algodão, entendeu? Sim. Essa mídia é maravilhosa por isso. Porque você pode se nichar com qualquer coisa, mas também a questão do sucesso também. Que, por exemplo, um podcast de algodão, o DQC hoje caiu para 10% da audiência, né? A gente tinha em torno, sei lá, 1.200 downloads por episódio. Agora a gente bate 120, 200, 300, por aí. Quando muito. Mas se é um podcast que um cara fala só de algodão e o cara tem 200 downloads por episódio, ele tem uma audiência gigantesca, porra. Sim. Porque ele tem 200 pessoas querendo ouvir falar sobre algodão. E as marcas têm que começar a ver isso. Não é só porque ele só tem 200 downloads. Ele tem 200 pessoas ouvindo sobre o nicho dele. A gente também tem que correr atrás, né, cara? Uma coisa que eu falo. As marcas de café estão dando mole de não anunciar no Confinha, cara. Demais. Porque eu tenho uma puta ideia que tá trancada às 7 chaves aqui, cara, que se um dia a Pilão me ver, né, cara, conseguir me visualizar, ela vai se dar bem. Mas isso é um eu só queria complementar uma coisa, tu falasse já tô falando muito. Não, pode falar, cara. Que tu falasse, a gente tem que correr atrás. Um dos podcasts que eu produzo, eu também faço o comercial dele, cara. Aí eu saí, cara, e também tem isso, né? Mas como é que faz pra vender teu podcast? Cara, eu ao menos estou fazendo assim. Eu tenho um produto, que esse não é o DQC, é um podcast que eu produzo. Eu saí abrindo, cara, tudo quanto é site de empresa que eu imaginei, assim, que eu poderia ligar a fazer um anúncio. Pensei no anúncio, mais ou menos, na minha cabeça. Não formulei tudo porque é uma frustração os caras mandarem e não fechar. E saí mandando, cara, centenas de e-mails. Se esse cara que faz o podcast de algodão pensar em 4, 5 produtoras de algodão e mandar, ele é nicho pra aquilo, ele entende daquilo. É claro que ele fecha, cara. É isso que a galera tem que começar a fazer quando pensar em, vou monetizar meu podcast. Cara... E também não é um crime monetizar teu podcast, não. Pelo contrário, você gasta tempo com aquilo. Você merece receber alguma troca. Com certeza, mano. Olha o tanto de despesa que a gente tem mensalmente, cara. Cara, eu nunca tive essa visão de não ganhar dinheiro com podcast. Talvez com Fábulas eu tinha uma visão um pouco diferente, porque é uma coisa... Pelo menos no começo mais pessoal. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia realmente já tive alguns patrocínios nas temporadas. Nessa temporada eu tô fazendo de maneira diferente, mas se surgir um e-mail, alguma coisa, vamos trocar uma ideia. Com certeza, né, cara? Ô, Melita, tá moscando aí, Melita. Queria perguntar pro Vitor aí se essa mudança do Midcast nas últimas temporadas é com o intuito também de profissionalizar, vir marcas, já veio marcas, ou realmente foi um gosto seu e da galera de mudar o formato aí, cara? Então, só rapidinho, o Emerson tava falando de quem por acaso, sei lá, criminaliza
modo de falar, né? Mas tem o Chita, tem o Chita. Sim, mas você não faz por amor, você é um crápula. Isso, então, mas eu acho que isso tá diminuindo bastante. Como a gente teve uma expansão muito grande de podcasts, principalmente por causa do Spotify, e tá pulverizando muito o público, pelo que eu tenho observado, né, eu acho que isso tá um pouco caindo por terra. Então, a galera já meio que acostumou com isso. Posso estar com uma visão equivocada, mas eu acho que é isso. Só mesmo aqueles ouvintes chatos das antigas, né, que eu já fui um dia, mas há muito tempo atrás, que fica ainda com essa coisa. Mas assim, o Midcast, eu sinceramente nunca tive intenção de monetizar, nunca. Quando a gente criou, né, eu criei lá em 2018, junto com os amigos meus que participaram só, 6 meses do podcast comigo. A ideia era só bater papo sobre assuntos aleatórios, muito no que o Emerson estava falando do DQC, também a ideia era essa, falar de qualquer coisa. Então, os primeiros episódios eram uma salada de temas. E com a eleição de 2018, que a gente fez uma cobertura, eu juntei com os amigos, a gente fez, entre aspas, uma cobertura dos debates, das entrevistas, de toda a parte presidencial, eu acabei tomando gosto. Então, 2019, né, o Rodrigo e o Diego vieram, aí a gente começou a ter um Midcast Política que era uma vez por mês, depois virou quinzenal, depois virou semanal, e a gente tá assim desde junho de 2019. E aí, eu tinha os outros formatos paralelos. Eu gostava de trazer pautas também de outros assuntos, tinha o Segue o Fio, que eu adorava fazer. Ano passado mantive isso também de incluir o Vozes Pretas, que era um formato direcionado só para dar voz para pessoas negras exporem a sua ideia, o seu trabalho, seja qual fosse. Então, assim, teve um rapper, teve uma cantora, teve uma repentista, então, assim, teve coisas muito variadas que eu gostei muito de fazer, mas assim, faltou braço. Então, assim, não dava para segurar 4 formatos, né, tendo que fazer tudo, editar, gravar com as pessoas, com o convidado, fazer o contato, explicar, principalmente nesses formatos que eram mais específicos, então realmente faltou braço. O próprio Segue o Fio tinha que ir atrás da thread, muitas pessoas indicavam, mas muitas eu ia atrás, entrava em contato com a pessoa, então era muita trabalheira. E também com a questão da pandemia, que acho que ficou todo mundo cansado mentalmente, né, por conta de tudo que está acontecendo, quando virou agora o ano para 2021, eu decidi, né, que eu não ia mais, pelo menos até segunda ordem, continuar com os outros formatos. Então, o Midcast Política, desde 2019, principalmente em 2020, se tornou o principal formato do Midcast, e esse com certeza ia continuar com a galera toda lá, todo mundo junto. E aí os outros eu realmente dei uma parada. Então, assim, a definição pro Midcast ficar apenas só com o Midcast Política, e obviamente o Ad News agora, foi uma questão de escolha pessoal também, mas também por um certo cansaço de tentar fazer vários formatos e várias frentes, entendeu? Mas a questão realmente da monetização, eu nunca pensei em monetização, que eu digo de ter patrocínio, né? Porque a gente tem o nosso PicPay, o nosso Padrim, que gera lá um valor todo mês pra gente, a gente consegue bancar hospedagem tranquilamente, compramos microfone pra todo mundo, então assim, tem uma graninha ali todo mês. Não dá pra pagar uma edição externa, mas já gera um certo retorno, então, e eu confesso que, assim, 2021 agora, maio de 2021, quando a gente tá gravando, eu me sinto satisfeito com o resultado do Midcast e com o que a gente tá não só produzindo, como tendo de retorno, não também financeiro, né, apesar de ser bem pouquinho, mas também dos ouvintes, né, da interação que a gente tem com os ouvintes e tudo mais. Então, assim, a princípio eu não vislumbro, assim, algo maior para o Midcast. Eu ficava muito também no que você comentou, me identifiquei de ficar indo no Twitter, vendo pessoas que queriam conhecer novos podcasts, indicando o Midcast, e eu parei bastante com isso, né? Sim. Então, assim, pra mim, do jeito que tá de boa, e gravar toda semana lá com a galera lá, que eu adoro gravar, é uma terapia também pra gente, né? Pra levar com bom humor, falando de política, né, com as nossas paródias e tudo mais. Então, assim, eu tô muito satisfeito com o que tá agora e não pretendo
mudar o caminho do podcast nesse momento. Se tiver que crescer, ele vai crescer, né, cara? Às vezes realmente é não parar de trabalhar, não parar de produzir, os ganhos vão vir automático aí. Você que edita ele, a gente continua Victor? Lançando toda... sou eu que edito. Então a gente continua lançando toda semana, toda sexta-feira sai o Midcast Política certinho e tudo mais. Eu que edito. Agora a edição da paródia, né, que acho que é um dos pontos altos do Midcast Política, né, paródia de abertura. Eu divido agora, tenho dividido com o Rodrigo também. Então assim, a meta por enquanto é manter dessa forma. E aí a gente tem algumas ideias, principalmente para ano que vem na eleição, mas também voltado pro Midcast Política, né? Que nem a gente em 2020 a gente fez a cobertura das eleições municipais, que foi uma loucura. A gente teve um correspondente em cada capital do país. Então a gente fez... mano, que da hora. A gente fez a cobertura, foram 10 boletins, cada boletim tinha entre 3 e 4 correspondentes e foi um em cada capital. Foram 10 dias seguidos, a gente lançando um episódio por dia com um panorama de como ia ser a corrida para a prefeitura daquela cidade. Sensacional. E no segundo turno, com as cidades que tinham o segundo turno. Então, assim, foi muito intenso, mas foi sensacional isso, cara. Então, assim, a gente tem ideias mais voltadas para essa ramificação do Midcast Político. Cara, se não é por amor isso daí, eu não sei o que é, né, cara? Tipo, claro que nós todos merecemos ganhar um vintém com o nosso trampo, mas é aquilo, né? Quem fez sucesso hoje em dia começou fazendo porque gosta, né? E é muito difícil. Claro, tem também uma porcentagem das pessoas que sempre visaram só o sucesso, só o dinheiro, mas muita gente que se deu bem, ou o sucesso é muito relativo, mas muitas pessoas que conseguiram algo grandioso com o seu trabalho, começou apenas amando aquilo, né, cara? Então, porra, a prova da gente estar produzindo toda semana, todo dia, ou de 15 em 15 dias aí, sem parar, é porque a gente ama muito isso. Você falou que edita o Midcast, Victor. Você, na sua visão, você acha que você mudou muito o jeito de editar de lá pra cá, cara? De lá, a partir de quando? Do começo até agora, do começo? Ah, sim, bastante. Eu não me especializei em edição, então, assim... Eu continuo editando no Audacity, por exemplo. Eu não fui para um programa mais sofisticado, que vai ter mais recurso e tal. Mas pro que a gente se propõe a fazer, porque eu também imagino pro Midcast, eu consigo me dar bem com ele, consigo levar. Já tenho mais ou menos um jeito de editar, com redução de silêncio, aquelas coisas e tal. Então, assim, pra mim tá de boa. Então, eu particularmente não procurei me especializar, mas eu tenho plena noção de que se eu tivesse procurado estudar uma outra ferramenta, né, sentado e editando para pegar a manha, eu teria um grau muito melhor. Eu tenho plena consciência disso. Mas pro tempo que eu tenho e pro que a gente se propõe a entregar, o Audacity cumpre tranquilamente a função, né? Você se especializou, né, Emerson? Eu me especializei. Mas aí o Victor falou uma coisa essencial aí, do que você se propõe a entregar. Cara, se o teu público tá satisfeito, porque eu acho que é a hora da gente falar de podcast, porque eu principalmente escuto muita coisa nova, né? Cara, o podcast ele tem que estar no mínimo audível, tem que dar pra entender o que todo mundo tá falando. É bom uma produção legal? É muito bom. E eu já fui o cara xiita do dizer, sem qualidade mínima eu não escuto. Mas hoje em dia eu escuto tudo. Eu escuto editando na minha cabeça? Edito na minha cabeça. Mas eu escuto se o conteúdo for bom. Na questão que eu me especializei, foi mais a questão assim, né? Eu não tenho amor à ferramenta. Ferramenta boa é ferramenta rápida. Eu comecei com o Audacity também, e meu guru, senhor Horácio, guru da maioria da podosfera aí, um beijo, senhor Horácio, se estiver ouvindo isso. E só que eu fui trocando, na verdade eu comecei com Vegas, eu editava com Vegas, que eu tinha aprendido a editar vídeo pouca coisa, e comecei a editar áudio com Vegas, só que eu demorava, sei lá, 10 minutos pra editar 1 minuto. Aí fui pro Audacity, eu editava 8 minutos pra editar 1 minuto. Aí fiz uma das coisas do DQC também que eu aproveito pra fazer de terapia e de consultoria gratuita, não alguma coisa que eu queira aprender. Aí eu chamei uns editores pra fazer um episódio sobre edição. Eu chamei o Farofinha, chamei o Thiago Miro, chamei o Senhorá. E aí me falaram do Audition. E eu fui testar e tal. Tem essa curva do aprendizado, mas depois que eu fui testar, do Audition, eu saí de 10 minutos do Vegas. No Audition hoje, eu demoro 3 minutos pra editar um. Dependendo do áudio, eu demoro 1 minuto e meio pra editar um. Que legal. Aí é muito mais rápido. E daí eu fui aprendendo a usar a ferramenta, fui me especializando em tratamento de áudio aqui e ali. Não vou dizer que eu sou o profissional.
entendeu? Mas eu faço, sabe aquela marmita boa, aquele feijão e arroz gostoso? Porra, você maravilhoso. come e volta, você faz, porra, esse PF aqui é muito bom. Eu faço um PF gostoso, entendeu? E o pessoal que come, volta, sempre volta, entendeu? Por muito tempo eu tava me especializando na edição, mas como eu disse no Nós do podcast anterior do ano passado, não é mais a minha vibe editar, né? Tanto que eu sei fazer todos esses procedimentos, edição um pouco mais profissional, mas como faz tanto tempo que eu não faço esse tipo de edição, provavelmente se eu fizer um dia aí, voltar a fazer, eu vou estar meio enferrujado. Então eu faço igual o Emerson hoje em dia, eu edito no Vegas e tal, né? E aquele arroz e feijão gostoso, bem temperadinho. Mas o jeito também de editar o meu hoje em dia tá muito mais rápido, porque eu tô deixando bem mais simples a minha edição, né, cara? Às vezes eu deixo, bem cru, assim, com respiração, às vezes por intenção própria mesmo, né? Pra deixar mais natural e não tô colocando nessa temporada trilha, por exemplo. Só no começo ali, né? Com a voz da Marcela, que ela fez pra mim. E no final com a voz dela de despedida. Agora, durante a conversa inteira, tá aquele silêncio na minha cabeça para as pessoas prestarem mais atenção no papo. Eu sei que nas outras temporadas as minhas trilhas não eram altas, dava pra prestar atenção, mas eu acho que quando é só a voz, a gente presta ainda mais atenção. Então a minha edição tá bem mais simples, né, cara? São fases, né, cara? As primeiras temporadas eram bem diferentes, acredito que as de vocês também, embora o Emerson tenha falado aí que o DQC não mudou tanto, eu acho que mudou sim, com certeza. Não é tão editado quanto antes, e não é uma crítica, sim, porque é maturidade, é o jeito que a gente vê hoje, né, a mídia podcast. Eu acho que também os ouvintes hoje em dia nem se importam tanto assim com uma grande edição. Não que a gente esteja fazendo isso pelos ouvintes. Os ouvintes não se importam, eu não vou fazer. Não, a gente também é ouvinte. Então o nosso jeito de ouvir também muda de acordo com o jeito deles, né? Então a gente vai deixando mais simples naturalmente. Claro, se a gente for contratado para fazer um tipo de podcast com um tipo de edição, a gente vai fazer de acordo com o que mandem. Mas hoje em dia tá mais simples, tá? De consumir, as pessoas estão com menos tempo, as pessoas querem o conteúdo em si, né, cara? Então, posso dizer que esse primeiro bloco que a gente conversou foi sobre as nossas fases como produtores e como ouvintes de podcast. Agora, esse segundo bloco que eu vou propor a vocês vai ser a fase do podcast no Brasil. Essa mudança de podcast no Brasil. O que foi e o que está sendo esse boom de podcasts no YouTube, meus amigos. Isso já tem há muito tempo lá fora, né, Vitor? Já tem há muito tempo e vieram e trouxeram essa proposta pra cá, né, cara? Eu diria que assim, a gente teve uma fase que foi a fase Jovem Nerd no Brasil, em que basicamente todo podcast que surgia tentava imitar o Jovem Nerd de alguma coisa, de alguma forma, e era sempre cultura pop, não sei o quê. A gente teve uma segunda fase onde surgiram vários podcasts tentando diversificar os assuntos. Então foi quando teve aquela, vamos dizer assim, aquela primeira expansão horizontal de assuntos, né? Sim. Quando surgiu ali o Mamilos com o B9 e vários outros podcasts abordando diversos outros temas, que foi ali uma expansão, vamos dizer assim, de temas, né? E agora a gente continua com essa expansão de temas, nessa terceira fase que eu consigo enxergar assim, principalmente por causa do Spotify, mas agora vem uma leva que é muito com a influência do Flow Podcast, que é um podcast que eu acho horroroso, das pessoas que comandam. Eu, particularmente, olha só, eu não tenho nada contra eles ganharem dinheiro deles, produzirem, tem o nicho deles. Eles, eu faria o mesmo. Tem uma audiência incrível e, cara, todo o mérito deles. Eu acho o conteúdo ruim por conta das pessoas que estão lá comandando, mas eles têm também uma diversidade de levar pessoas de todos os tipos, quem concorda com eles e quem não concorda. Isso também é um mérito deles e eu acho válido. Mas eu acho que tá vindo muito nessa geração, uma galera que, influenciada por causa do Flow, que agora tem uma audiência, pelo menos no Spotify, é maior do que a do Jovem Nerd, por exemplo. Essa galera agora, como foi na época do Jovem Nerd, também quer fazer o seu podcast. E aí vem muito com essa questão do YouTube. E, você não precisa ir longe. Você pega, por exemplo, o conteúdo da Jovem Pan, pega o conteúdo de várias outras já da Band News, tá tudo no YouTube, cara. Então, assim, acabou virando uma coisa natural. Você assiste a rádio no YouTube, por exemplo. Então, por que não assistir o podcast? Então, acho que a gente tá passando exatamente por essa fase. Não sei dizer se é o futuro, mas é uma fase que presente. É o presente, exatamente, que a gente tá enfrentando agora. Na sua opinião, Emerson, você acha que essa explosão de podcasts no YouTube é uma evolução
da mídia ou são coisas completamente diferentes, cara? Tá aí, cara. Quando a gente coloca a evolução da mídia, nós aqui, e muita gente também, é da fase do podcast com o Jovem Nerd. Tem gente que não começou com o Jovem Nerd e tal, mas é aquele negócio, não, podcast tem que ter feed, não, podcast não é isso, não é aquilo. Eu acho que a mídia evoluiu de uma forma que ela transcendeu, entendeu? Ela não se prende mais àquela coisa. Tem uma galera que não concorda e tal. Não é que eu apoie, que eu não apoio o podcast no YouTube ou o podcast em outras mídias. Na verdade, eu não me importo. É esse o ponto. É aquele negócio, não importa onde você produza, você pode mandar o áudio no WhatsApp. Eu brincava muito disso, o DQC vai ser o podcast que vai passar no carro do ovo na frente da sua rua. Mas eu tenho esse pensamento real, bicho. Se eu conseguir, sei lá, fazer um episódio de 5 minutos, imagina passando na minha comunidade, o cara vendendo ovo e passando no meu podcast. Eu acho que o podcast, ele transcendeu a mídia, entendeu? Não importa onde ele esteja, é podcast. Sei lá, tem aquele formato de conversa, o assunto é o papo, tudo bem. Que no fim das contas o podcast no YouTube perdeu só aquela noção de é só o áudio, agora é o áudio e o vídeo. Mas no fim das contas, o vídeo que você vê, e vem uma questão a se pensar aí. Ah, mas aí o cara faz um vídeo e ele tá conversando, é a mesma coisa que ele tivesse, sei lá, streamando uma call no Meeting. Não é. Que uma coisa é você tá de frente com a pessoa, outra coisa é você tá numa ligação e tal. O raciocínio é diferente, o tempo de resposta é diferente. Até, mas aí um podcast gravado ao vivo já alimentaria isso. Sim, mas agora as pessoas querem ver também as coisas. Elas querem... E entra também no ponto que tu colocou, Bergs, da questão de produção. Megas produções, colocar trilha, colocar aquilo. Podcast no YouTube é o vídeo e a galera falando horas e horas e horas e só, cara. Não tem nem corte, já que é ao vivo, não tem nem edição. É pay buff, é aquilo ali. E dependendo do podcast, é maravilhoso. Por exemplo, eu não sou adepto do Flow, não vou dizer, não sei o quê. Como eu disse, eu trabalho com isso também, né? Eu abri uma empresa pra fazer isso e tinha um sócio e a gente tava pensando em como vamos navegar na onda, vamos ganhar dinheiro também, todo mundo ganha dinheiro. E a gente chegou a pensar e a cogitar, pegar um estúdio, fazer um podcast ao vivo em São Paulo também, um estúdio e tudo mais. Só que eu parei no ponto que eu cheguei pra ele e falei a verdade. Essa galera, principalmente essa galera que tá começando agora, eu vou fazer um podcast ao vivo no YouTube. Não é o podcast ao vivo no YouTube que move o Flow, não. São os convidados, cara. São os caras contatos. São muito bem articulados. Se eu chamar, eu sozinho aqui, se eu chamar, sei lá, um popstar da puta que pariu pra falar comigo, vai ter gente pra assistir, mesmo que seja ao vivo no Meeting. Veja, um exemplo. Se eu chamo a Juliette pra gravar comigo, cara, estoura, velho. Estoura. Entendeu? Ou seja, não é só o formato que ajudou. Os caras têm uma rede de contatos foda e por isso que deu certo. Porque tem podcast de vídeo mesmo que eu descobri há pouco tempo e que eu adorei, assim, e já 2 episódios seguidos que eu assisto deles e eu gosto, de fato, vale a pena assistir. É só um minutinho com Ed Gama. Eu achei que ia ser uma merda, na moral. Eu dei play pensando que ia ser uma merda. Mas os caras entrevistaram o Beisola e é maravilhoso, cara. A entrevista com o Beisola é lindo. É aquele negócio, você não quer ver os caras falando, você quer ver o convidado falando. Aí que é um ponto perigoso, Emerson. Convidado fala. Não, o ponto perigoso é isso. O podcast se prender só pelo convidado. Porque tem dia que não vai ter um convidado foda. Isso. Sabe? Então, esse é uma coisa que, pra mim, cara, eu não queria. Você tá adiantando o que eu ia colocar agora. Só que aí é a questão que o pessoal tá ligando a podcast no YouTube e esse formato a ser podcast. Que nem antigamente, como a gente ligava podcast é o Jovem Nerd. Não, isso não é podcast. Isso é um formato de podcast que, de fato, quando o cara tá ali, só vai pelo convidado e tal, saturar. Essa galera nova aí que tá começando a fazer podcast e tá nessa vibe do Flow, eu vou fazer um podcast e tal de convidado, me desculpa, cara, mas se tu não tiver uma grana boa e se tu não for bem articulado, teu podcast vai ser uma bosta. Começa a repensar o que tu vai fazer de fato, entendeu? Porque no caso do Flow, por exemplo, não dá nem pra dizer que o cara vai lá pra assistir os caras falando, porque o Monark é uma meba, velho. Puta que pariu. A graça do Flow é ver os convidados esculachando com o Monark, só se for. Porque o cara chegar pra mim e dizer, eu sou fã do Monark, ele é um gênio mal compreendido, cara... Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Uma coisa que nos episódios que eu assisto, na verdade que eu escuto, né? Porque eu não assisto, eu não tô em casa, então eu baixo os episódios no Spotify ou nos aplicativos quando atualiza, né? Do Flow, do Podpah, enfim. Mas é porque são convidados que eu admiro, principalmente do Podpah, que vai muito público de periferia lá do rap lá. Você vai pelo convidado, cara. Eu vou pra ouvir a história da pessoa, né? Então isso que eu gosto, da origem da pessoa. Porém, é um podcast que tá preso nos convidados. Né? O dia que tiver um cara aleatório que não é tão famoso, a audiência vai ser a metade do outro dia que foi um Djonga, por exemplo. Né? Você tá sendo muito bonzinho a metade, 10% e olha lá, entendeu? Você tá sendo muito bom. Quando eu coloco assim, o Monarca é uma merda, então não tenho nada contra o Monarca, pelo contrário. É a mesma coisa, mas é uma crítica, uma crítica ao cara. O Monarca é uma vaca em cima de um poste, tá ligado? Ninguém sabe como ela chegou lá, mas ela tá lá, tá ligado? O Monark, ele tem uma audiência, e na verdade ele tem noção que ele tem essa audiência. Ele fala porque ele não tá nem aí, tá ligado? Mas o ruim é que essa galera nova aí se influencia com essas merda e isso que revolta a gente, entendeu? Exatamente. É um público jovem que consome, não adianta, é um público jovem, né? E o formato de YouTube deu certo por causa da pandemia também. E também porque o YouTube mudou muito de lá pra cá. Hoje em dia, o que dá a grana pro produtor do YouTube é o constante conteúdo produzido. E também o watch time. São vídeos que a pessoa vai ficar muito tempo presa no vídeo. Então, nada melhor do que fazer um episódio ao vivo de 4 horas que a pessoa talvez não esteja vendo ali as 4 horas, mas ela vai deixar a televisão ligada com a entrevista e vai fazer as coisas em casa. Por isso que o formato tá dando certo aqui no Brasil, né, cara? E esse lance de influência é muito perigoso, né? Houve essa polêmica recentemente aí do Monark no Flow aí, que ele entrevistou a Gabriela Prioli, o Vitor sabe muito bem disso, com certeza, que no qual teve uma discussão ali e ele disse que, sei lá, ele não pode simplesmente falar as coisas, que tudo tem que ter os dados, né, cara? O problema não é esse. O problema é que depois ele ficou bravo e foi falar no YouTube que o Flow não é entrevista, é papo de boteco. E, cara, isso é muito perigoso falar dessa forma. Então quer dizer que você vai chamar uma pessoa, você pode falar o que quiser, que é um papo de boteco, um papo de bar. Não é assim, é óbvio que é uma entrevista, mano. É óbvio, se eu chamo uma pessoa e quero saber da vida dela, como é o Flow, como é os outros podcasts do YouTube, se eu convido uma Anitta, por exemplo, e eu já pergunto assim, como começou essa carreira? Isso não é uma entrevista, mano, tá ligado? Bate-papo que ela vai ter com uma pessoa da família dela, com um amigo dela. Se eu tô perguntando, ô Vitor, como você começou o Midcast, mano, isso já é uma entrevista, cara. Sabe? Isso já é querer saber sobre você. Agora, a desculpa de papo de bar, você pode sair falando um monte de estatística aleatória, não é assim que funciona também, entendeu? Óbvio que ele também tem o direito de falar essas coisas, não é crime tirar as coisas do cu, as informações do cu, não é crime. Porém, tem essa influência, né? Daí que surge as fake news, daí que surge os papos furados aí, daí que surge o desinteresse das pessoas de saber a origem da notícia, a fonte de tudo, né, cara? Cara, assim, eu não sou contra ter podcast Papo de Bar. Até antes da gente começar a gravar, eu tava brincando aqui, né, que o Midcast, ele é um podcast de política com comentaristas de portal. A gente fala isso porque lá não tem nenhum cientista político, né, mas óbvio que a gente acompanha as notícias, a gente lê muita coisa, a gente tem uma pauta que todo convidado que vai lá elogia a nossa pauta, fala, caramba, eu quero essa pauta no meu podcast, pedir outros podcasts bem maiores que o Midcast. Então, assim, a gente tem uma preparação. Óbvio que a gente, em alguns comentários, pode não ter, assim, não se aprofundar tanto e tal, mas o próprio Midcast, ele se propõe a levar as notícias ali da semana, os principais fatos que ocorreram, com uma leveza que boa parte dos ouvintes elogia, porque fala, pô, vocês estão conseguindo trazer uma leveza pra minha semana, mesmo falando desses temas tão bosta, dessa política bosta que a gente tá vivendo. Então, assim, a gente tem um cuidado, a gente sempre fala, baseado em informações que a gente tem, assim, certo, a gente não fica chutando estatística, não fica chutando coisa. Se a gente chuta alguma coisa que depois na edição eu vejo que não estava correto, eu vou e corto. Então, assim, tem um cuidado, né, cara? E a gente também, óbvio, a gente não é profissional, mas a gente também se prepara. Então, essa questão de ser papo de bar, ok, pode ser, mas como você falou, você ser um papo de bar chutando as coisas, quando você tem uma audiência gigante, que é
por exemplo, você vê a diferença de um Jovem Nerd, que também, muitos episódios, eles se propuseram desde o início a ser um papo de bar, um papo entre amigos. Mas você Mas tem muita responsabilidade ali. Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, você não pode chamar uma Gabriela Prioli, ou seja lá quem for, um político, qualquer pessoa, levando a credibilidade, ou assim, o que essa pessoa representa pro seu podcast, né? E aí vir com essa pompa. E aí chega na hora, você fala um bando de bobagem, né? É confrontado, depois vai reclamar, não, é papo de bar, não é pra levar tão a sério. Não, pera aí, amigo, você tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de ouvintes por episódio, não é assim. Tem que ter um mínimo de responsabilidade, né, cara? Só complementando assim, o problema que a galera coloca, papo de pá, papo de bar é tranquilo, cara. Todo mundo tem o direito de ser burro, mas uma coisa é você defender ser burro. É complicado isso, porque se eu tô lá, por exemplo, num flow da vida, o cara disser, não, isso aqui é papo de bar, então quer dizer, então quando tu tá na mesa com teus amigos bebendo, tu começa a inventar merda, bicho? Porque uma coisa é você ter uma opinião, por exemplo, TQC, muitos episódios é papo de bar. Se eu chamo um cara mais assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu chamei o Fernando Arazão, do Fora do Meio. E eu falei, por exemplo, um hermafrodita, ele fez, não, é assim, é intersexo. Cara, dali em diante, nunca mais eu falei hermafrodita, é intersexo. Sim. Cara, não é porque eu tô num papo de bar que eu tenho que ser burro e defender a minha burrice. Se ele fosse só burro, doidão, tranquilo, tá lá conversando com a Gabriela Prioli da vida e ela disser, não, mas não é assim e tal, ele ficar calado dizendo, aprendi, ou então, não concordo. Só o não concordo, não precisa dizer eu não concordo por causa disso. Não concordo. Pronto, acabou, só isso, cara. Cara, ou então a entrevista com o Haddad, por exemplo, sabe, que tipo... Cara, sabe qual que é o problema, cara? O problema é assim, cara, ele pode fazer o que ele quiser, é a mesma coisa, você tem 50 reais no bolso, você pode rasgar, é seu. É uma coisa valiosa, 50 reais, 100 reais, você pode rasgar, é seu, mano. Mas assim, você podia aproveitar tanto esses 50 reais. Não é um ódio ao conteúdo dele, cara. Não. Mas assim, cara, eles têm convidados tão fodas, Gabriela Prioli, goste ou não goste, mas é uma pessoa que tá aí, sim. No momento, famosa, uma pessoa que tem conteúdo, sabe? Advogada criminalista, apresentador de televisão, os caralho. Pô, o Haddad foi lá, mano. Goste ou não goste, mano, é um político muito importante. Quase, ficou em segundo na última eleição, né, porra, cara? É um político importantíssimo. Goste ou não goste do cara. Você podia tirar muita informação desse cara pro público, né? Ou da onde você veio, qual é a sua luta, qual é a sua proposta, o que você achou da eleição do ano retrasado, sabe? Por que você acha que você não ganhou, isso. Pra que perguntar assim, por que você gosta tanto da OMS, sabe? Você tem uma coisa muito valiosa na sua mão e você não aproveita. Esse que é o grande problema, sabe? Nós podcasts sem YouTube, né? Podcasts menores, às vezes a gente luta tanto pra ter um convidado legal pra gente poder filtrar alguma coisa bacana. E quando tem, passa semana se preparando pra falar um negócio. Ou então a gente fica pensando, caramba, cara, porra, vai um psicólogo pica no meu podcast, cara, pô, vou querer saber da história dele, vou querer filtrar os estudos dele, sabe? Agora o cara tem, tipo, mano, a faca e o queijo na mão pra fazer um conteúdo foda e quer debater com o cara, mano. Você tem 18 anos, tá ligado, mano? Você não viveu nada ainda, irmão. Esse que é o problema. Mais uma vez, você pode fazer o que quiser com o seu podcast, mas você tem uma coisa tão valiosa que você podia ter aproveitado mais, sabe? Esse que é o problema. E eu acho que assim, você pode fazer o que você quiser do seu podcast, concorde, mas também tem que saber arcar com as consequências. Então, tipo, se você agiu de forma que claramente tá equivocada, e como você falou, o Emerson falou, né, continua teimando na burrice, cara, você vai ter que arcar com isso, até porque você tem um público gigante. Se ele faz isso num podcast que tem 100 downloads, não ia dar nada. Mas ele faz isso num podcast que tem 3 milhões, sei lá quantos milhões de downloads. Então, cara, tem o ônus e o bônus, né? Então tem que segurar também, né? Deixa eu só complementar uma coisa aqui, que eu tô batendo forte no Monark, pra não dizer, eu odeio. Não, a questão é, na verdade, eu não escuto o Flow. Eu só vejo as polêmicas que o cara se o cara se mete e tal. Sim. Sinceramente, a mesma coisa que quando um dia desse a gente tava discutindo, por exemplo, sobre o Felipe Neto. Pessoal, Felipe Neto, isso, aquilo, outro. Cara, Felipe Neto é um puta empresário.
empresário, é um puta cara de visão, era um cara que sabe se metamorfosear de acordo com o mercado, e ele saiu de adolescente e viu que os adolescentes viraram adultos, e tem a linha política no Twitter, que eu não sei se ele faz isso também pra segurar os que eram adolescentes que viraram adultos, e tem a linha infantil porque a geração foi crescendo. O cara é um puta visionário, questão de visão do negócio, deve ter uma equipe foda por trás e tal. O Monark e o Digão eram os caras que viram um negócio que deu certo fazendo com convidado, fizeram outro, e estão aí explodindo. Mérito deles, os caras trabalham pra caralho, porque produzir todo dia é complicado, parece que é de segunda a sexta e tal, deve ser foda chegar onde chegou, mas nada disso vai me fazer dizer que Felipe Neto é um cara influenciável, que eu diria que seria influenciado por ele, e que o Monark é um cara que não é burro e defende a burrice. Isso é uma crítica, não é nem ao Flow, nem ao Felipe Neto. É uma crítica ao que eles pegam ouro e jogam na merda, bicho. Cara, aí é complicado. Então, cara, esse que pra mim é a nova fase do podcast no Brasil. É inevitável, todo mundo sabe desses podcasts no YouTube. Existem vários podcasts no YouTube, né, cara? Eu acompanho todos esses podcasts em questão de convidados, vai falando que eu gosto em tal podcast, eu vou lá e baixo, né? Não acompanho todos ao mesmo tempo ali. Mas no YouTube tem ótimos podcasts. Do Vilela, por exemplo, aquele Inteligência Limitada no YouTube. Eu acho que ele sabe conduzir um pouco melhor, porque ele chama convidados bacanas. O Whindersson foi recentemente, foi um papo gostoso pra caramba. Eu gosto disso, né? Saber aproveitar o convidado. Mas é óbvio que surgiram vários podcasts no YouTube pelo hype, né? Também por causa da pandemia. A opinião de vocês aí, o Emerson pode falar, você acha que isso vai continuar daqui 2 anos ainda, esses mesmos podcasts, ou foi só uma fase aí, viu que dá dinheiro, não tá tendo show, então eles estão fazendo um podcast porque estão em casa, ou quando tudo voltar ao normal, daqui uns 2, 3 anos aí, se eles vão desistir disso daí, cara? Acho que poucos vão manter, né, cara? É isso que quer dizer. Vai se manter alguns, mas a grande maioria, 80% do que começou no Vibe, vai cair até antes disso, porque esse tipo de podcast, ele tem um custo, que é muito mais... A gente tem um custo para produzir conteúdo, mas o cara que tem um estúdio, tarará, é um custo muito maior, câmera e não sei o que, é só energia de acender tudo, e não vai se manter, a maioria não vai se manter, mas isso não é uma coisa que eu acredito que não vai acabar, a galera que se concretizou ali vai continuar. Por exemplo, sei lá, Joe Rogan, que é de onde eles tiraram, tá aí até hoje fazendo a mesma coisa, né? Sim. Então vai ter um Joe Rogan da vida que vai se manter e vai continuar, mas não vai ser mais ao meu ver, não vai ser mais esse boom, vai ficar 2, 3, 4, sei lá. Mas essa situação que antes era quando o Spotify veio aí, abriu pra podosfera de graça, faça um Anchor, vai ter podcast. Nascia, sei lá, 2.000, 3.000 podcasts por dia. E foi decaindo, hoje em dia, sei lá, nasce 100 e morre 99 no outro dia. E vai ser a mesma coisa com o YouTube. Tá nascendo aí, se você procurar no YouTube, tem um podcast novo de entrevista do YouTube, com o cara com a cortina atrás, um microfone e tal, e vai nascendo. Nada contra a produção. Mas os caras estão achando que vai ser o novo Flow. E eu acho que tem gente ainda que não se ligou, porque eu já vi podcast do YouTube que o cara tava entrevistando a vizinha dele. Entendeu? Assim, tipo, não tinha nada de interessante assim. Eu acho que aí nos 5 minutos era tipo, não, eu cozinho em casa. Não, mas a senhora faz o quê? Não, final de semana eu faço feira. Nossa. Os caras não se ligou que não é a conversa. É o convidado, pô. O cara vai saber que tua vizinha faz feira, pô. Entendeu? Sim. Aí essa galera vai cair. Eu acho que 80% dessa galera vai cair. Vai ficar um Flow, um Podpah da vida. Uns caras que tem grana pra fazer e que já tá ganhando uma grana. Porque vamos falar de números aqui. Os caras estão ganhando muito dinheiro com isso. Bicho. É muito. Sim. Cara, é muito louco, né, cara? Eu concordo completamente aí com o Emerson. Assim como a gente enfrentou esse boom com os podcasts lá atrás, com o Jovem Nerd, quando surgia, né, como eu comentei, e agora com o Spotify, como o Emerson muito bem falou, a maioria foi caindo aí pelo caminho, porque viu que não era isso. No YouTube mesmo já aconteceu isso com, sei lá, quem fazia o... Como é que é o nome? Daily Vlog. Daily Vlog. Isso, exatamente. E assim, caiu por terra. Tu via que tinha uma enxurrada de pessoas
pessoas que entraram, muitos conseguiram se manter, mesmo com números reduzidos, mas vão se mantendo, e a maioria vai ficando pelo caminho. A mesma coisa essa onda agora de podcast no YouTube. Eu também concordo em gênero, número e grau aí com o Emerson. E aí eu só queria fazer uma observação, Bergs, aqui para os seus ouvintes, que o Emerson falou de podcast de algodão, e eu fui pesquisar aqui no Spotify. Tem um podcast de algodão, cara. É claro que tem. É claro que tem. Rede Antena Agro-Algodão. A Rede Antena Agro-Algodão é o primeiro podcast voltado exclusivamente à cadeia produtiva do algodão brasileiro. Que maravilhoso. Veio para assumir uma lacuna de comunicação entre o cotonicultor, o Brasil e o mundo. Nossa! A ideia é trazer a realidade da eu não sei nem falar, cara. Cotonicultura. Eu amo essa mídia, cara. Puta para que os pariu. assuntos do dia a dia do mídia. produtor, fornecendo conteúdo de entrevista, notícias e tal. E aí tem 2 episódios. O primeiro foi agora dia 4 de maio e o segundo dia 7 de maio. E então tem 15 ouvintes apaixonados, né, cara? Exatamente. E aí só pra encerrar em relação ao comentário do YouTube, que eu acho que, assim, no início, os podcasts quando surgiram, os ouvintes se apegavam muito ao podcast, vamos dizer assim, entre aspas, o podcast raiz. Eu não gosto muito desse termo, mas assim, só pra ficar clara a ideia, eles se ligavam muito às pessoas. Então você se ligava àquele grupo que tava ali conversando, você se identificava com eles, aquele meme, né, do cara que tá, sei lá, comendo e do lado tem as pessoas falando e fala, eu ouvindo podcast, né, você acha que as pessoas são suas amigas, né, e esses de YouTube eu acho que perde um pouco isso, porque realmente, como é coisa visual e tem essa ideia de levar convidados e tal, geralmente eu acredito que o público que vai pra essa galera, como vocês também já comentaram, é por causa do convidado. Então não tem uma ligação tão forte com o apresentador ou quem apresenta. Sim. Claro, não é o caso do Flow, que já tem há bastante tempo, mas esses que vão surgindo, se insistirem nessa estratégia, com certeza é um erro. E tem um problema, né, você pode ver que o mesmo convidado foi em vários podcasts no YouTube, né, cara? Você pegar o Joãozinho, ele foi no Flow, foi no Podpah, você fala, puta, mano, isso também dá uma brochada, né, cara? Mas assim, no podcast também é meio assim, né? Porque a gente faz crossover desde sempre. Então, você também tem um pouco disso, né? O podcast do podcast A vai no B, no C, no D. Às vezes, na mesma semana, a pessoa tá em 3 podcasts diferentes, né? Sim. Também tem um pouco disso no formato antigo, pensando vamos bem, dizer assim, né? Pensando bem, é verdade, cara. Só não é famoso, né? Só não é famoso. E já tem o caso nesses podcasts do YouTube do podcast que é o mesmo cara que já foi 5, 6 vezes lá. O Lucas Inutilismo, ele tá em todo lugar várias vezes. Eu acho que eu já vi, assim, chamada com ele várias vezes. Um ponto que a gente não colocou desses podcasts de YouTube também, só pra complementar o porquê eles vão acabar, é que a galera produtor, ao menos do meu tempo que chegou e tá produzindo conteúdo, podcast de áudio, e dessa galera que começa com LX3000, ou com menos que isso, com fonezinho de celular, ele faz aquilo porque ele gosta, é praticamente guerrilha aquilo ali. É o produtor de conteúdo guerrilha. Quem nunca teve um LX3000, cara? Exato. Quem nunca? E muita gente que entrou pra fazer podcast pro YouTube, muita gente mesmo, ele entrou de olho no dinheiro. Aí ele vai ver que não vai entrar e vai sair. Ou então, entendeu? vai acabar a pandemia, por exemplo, comediantes estão fazendo podcast, vai acabar a pandemia, vão voltar a fazer shows. Isso. Eles não vão ter tempo de produzir o podcast todo dia. Depende da grana que vai entrando. Vai ser aquele negócio. Não é porque ele gosta de fazer aquilo. Porque tá entrando grana. Parou de entrar grana, errado ele não tá. Mas só que 80% dos podcasts que vai cair é disso. O cara, eu trabalhei numa empresa aqui em Santa Catarina, enfim, que tinha um CEO que só queria ser o descolado e tal, que eu sou o cara investidor anjo, eu olho essas empresas novas e tal, e eu vi que ele tá com um podcast ao vivo, cara. Aqui. Olha isso, mano. E uma puta produção, que o cara tem dinheiro, tá ligado? Mas só que eu não consegui ouvir em 3 minutos, cara. O negócio é muita vergonha ali, é muita, tá ligado? E é visível que ele entrou pra ganhar dinheiro.
Tá ligado? Claramente, né, cara? Tipo, não conhecia a mídia. E Não. tem gente, falando esse papo aí, tem gente que tá vendo esse formato de podcast no YouTube que acha que a mídia surgiu agora por causa deles, né? Pois é. Tanto que eles não enfatizam, eles falam, a gente veio pelo Joe Rogan, mas eles, muita audiência, esses 3 milhões de audiência aí que tem por episódio, não sabem que o podcast existe desde 2004, no nosso celularzinho. Acho que o podcast surgiu no YouTube, né, cara? Mas eu acho que também isso é muito culpa nossa, da nossa geração, Vice-Bergs, porque a gente acha que todo mundo tem que conhecer tudo, e a gente tem que se tocar que tem jovem que nasceu aí e não sabe o que é Matrix, por exemplo. Ou nasceu depois de Matrix. Puta que pariu. Você tem ideia que tem gente que é de maior... Já dirige, né, e cara? já dirige, nasceu depois de Matrix. Por Já exemplo, é pai, tem gente né, que cara? tava falando, poxa, o BTS tá dando uma oportunidade pra esse Michael Jackson aí. Tu tem ideia que isso aí Mas a gente quase se mata vendo um negócio desse. Mas tu tem ideia que ela nunca ouviu falar de Michael Jackson? É verdade. Meio que a culpa é nossa também. Eu não vou criticar o cara que acha que o YouTube foi criado pelo Flow, porque ele só viu isso, cara. Ele só Mas viu a culpa isso. é nossa como, Emerson? A gente, A culpa cara, é nossa que é de se podcast doer, menor. de se doer, de Tá. querer que a nova geração... Mas você tava... Não, deixa ele acreditar que o Flow criou o podcast, tá bom, tá. Mas, ó, tem isso aqui também, ó. Mostra outra coisa pra ele. Não vai brigar com o guri que só ouviu o Flow. Pelo menos ele tá ouvindo alguma coisa, né? Tem esse tal de Rapadura Cast que tá começando agora. Michael Jackson tendo oportunidade aí. Esse rapaz parece que tem potencial. Que eu acho que Sim, foi cara. muito o que aconteceu quando entrou o Spotify, né? Que veio aquela chuva de novos podcasts, né? E realmente uma galera achando que o podcast surgiu no Spotify, né? E principalmente com aqueles influenciadores, com youtuber migrando pro Spotify pra fazer podcast. E a gente teve também esse incômodo, né? Com quem é mais das antigas. Apesar de eu, por exemplo, eu faço podcast há 4 anos só, mas eu já ouço podcast há 13 anos, sei lá há quanto tempo já. Então, realmente, quem é mais das antigas se dói mesmo, cara. Tem gente que vê muito estranho. A gente se dói, mas não é pra se doer. Deixa o cara, bicho. O cara Porque a gente começou gosta agora. da mídia, cara. Porque a gente da mídia, gosta, a gente fala, porque a gente "Putz, começou a fazer porque gosta de fazer, porque queria fazer podcast. É diferente de uma galera aí que realmente só quer fazer pra tentar uma, entre aspas, fama, talvez, né? O Emerson deu uma polêmica no começo do episódio sobre o podcast pra ele não precisar mais de feed. Tanto que tem alguns podcasts de YouTube que não tem feed, cara. Só tá no YouTube. Só tá no canal lá. Aí né? é foda. Então eu volto a enfatizar aqui, Emerson. Não precisa mais de feed mesmo, cara? Não, cara, quando eu falei meio que brincando, feed tem que acabar, eu queria dizer, na verdade, e eu concordo com isso, o puritanismo do só é podcast se tiver feed tem que acabar. Isso aí eu acredito que de fato isso tem que acabar. Se o cara, como eu disse, o cara pode consumir por onde for. Se seguir um formato básico, pelo menos, de seja, sei lá, o foco seja o áudio e não o vídeo. Se perder o foco, se virar um podcast que a gente passa vídeos para você comentar, aí não é podcast, porque é direcionado diretamente à imagem. Mas enquanto for algo direcionado ao áudio que você pode ouvir, não interessa onde seja, e você pode ouvir como podcast, aí pra mim é podcast. Quando eu digo que o feed tem que acabar, não vamos eliminar o feed. Tem que acabar esse puritanismo de só é podcast se tiver feed. A mídia transcendeu ao feed, amigão. Se for áudio, é podcast. Pode ser até no WhatsApp. Mas aí, se só tiver no YouTube, como é o caso do que o Bergs falou, deixa de ser podcast, vira programa de entrevista, ou programa sei lá do que. Vira mas The Noite do Danilo Gentili. Mas sabe como eu consumo, É. por exemplo, um podcast de YouTube? Eu boto o YouTube numa aba minimizada e tô ouvindo. Não, Isso é mas podcast baixo. ou não é? Não, ou se eu mas baixar o MP3 do YouTube? Não, mas aí é uma forma que você consome, mas o produto não foi feito... Por exemplo, o Flow eu não considero como sendo um podcast raiz, sei lá, com feed e tudo mais. Mas você, qualquer agregador, vai lá e pega ele. Então, ele é um podcast pra mim. Agora, um que só tá no YouTube é um canal de YouTube, é um... sei lá, qualquer outra coisa. Eu fucei esses dias aí e nos canais é o canal que tem vídeos aleatórios e também tem programas de podcast no canal. Aí eu peguei esse fulano podcast e joguei no Spotify. Não tem nenhum agregador. Eu falei, caramba, mano, o cara ligou as câmeras e fez só no YouTube, mano. Tá ligado? Eu não sou dono da verdade nem nada contra. Eu acho,
na minha opinião, que o podcast transcendeu a isso. Quando eu digo o feed tem que acabar, tem que acabar isso do só isso é podcast. Não, tudo é podcast, cara. Você acha que o termo podcast já realmente virou... Transcendeu já, entendeu? Cara, talvez o formato feed RSS, eu acho que transcendeu sim, tanto que no começo do podcast nos anos 2000 lá, era feed manual, cara. Né? Quando eu fiz o Confábulas, eu cogitei a fazer feed manual porque alguns amigos meus podcasters falaram que é melhor e tal. Só que eu fiquei com uma puta preguiça de fazer feed manual, cara. Eu falei, mano, eu vou assinar um servidor aqui, só vou arrastar o MP3 pro site, ele já vai aparecer no agregador. Hoje em dia o Anchor, por exemplo, mano, o Anchor faz tudo pra você, cara. Antigamente você tinha que distribuir manualmente em todos os agregadores lá, tal. Sim. E, tipo, demorava muito pra aparecer no Podcast Republic e tal. Hoje em dia, mano, o Anchor, ele distribui tudo pra você, mano. Então, realmente, o feed, ele foi evoluindo, né? Mas eu ainda acho que há uma necessidade do feed existir no consumo sem imagem, né, cara? Porque é até melhor eu acho que o podcast ainda, pra mim, é aquilo que tá te acompanhando pra fazer algo a mais, né? Como eu disse, os podcasts do YouTube evoluíram por causa da pandemia. As pessoas estão em casa e as pessoas estão lá no computador. O Emerson da vida tá no computador, mas ele não tá assistindo a entrevista no YouTube. Ele tá com a aba minimizada da entrevista, então ele tá aproveitando o áudio daquilo, né? Então eu acho que realmente quando esses podcasts caírem por terra, quando acabar essa pandemia maldita aí, é a importância ainda do feed, né? Para as pessoas consumirem e voltarem a trabalhar ouvindo, né, cara? Sabe uma coisa que eu queria... Assim, Pode rapidinho, falar, eu acho que o feed ele não vai acabar. Eu acho que, como o Emerson falou, o podcast, né, começa sendo uma coisa de guerrilha, né, mais ou menos de guerrilha, né? Então eu acho que o feed vai sempre existir. Só que assim, eu volto a bater no ponto, me incomoda essa questão de, tipo, se tá só no YouTube ser podcast, por mais que eu entenda o ponto do Emerson de transcender e tal, beleza. Mas, por exemplo, se eu pego o programa, sei lá, do Danilo Gentili, minimizo no YouTube e vou escutando, vou dizer que é um podcast. Se ele botar que é de noite podcast, vai virar um podcast só porque tá usando o nome? Sacou? Doido. É uma discussão doida, né, cara? Por exemplo, se não tiver questão de referência visual, coisa visual, pra mim por exemplo, se eu conseguir entender 100% do que está sendo colocado ali, sem ter nenhuma referência visual, nem ele dizendo, olha a minha mão aqui, vê esse sinal que eu tô fazendo, eu não vou ver. Uma coisa é eu pegar um áudio de um programa de TV e jogar num feed, ou jogar num áudio, que seja. Outra coisa é eu conseguir consumir aquele conteúdo só com o meu ouvido, entendeu? Tem um podcast do Bial lá, o Conversa com o Bial, tem no Spotify, mas ainda também exige de você ver algumas coisas visuais, porque ele mostra uns VTs dos convidados, por exemplo, lá. Pois é, isso que é aí eu muito falo, louco, eu tenho que ir lá no Globoplay assistir, tá ligado? A entrevista do Thiago Leifert, por exemplo. Curto, então, mas aí que tá, mas ele tá no agregador, você pode baixar e aí? Aí é podcast aí, tá no feed aí. Pois é, então, é muito doido isso, né, cara? Aí, eu acho que já deixei claro, mas vou deixar mais claro ainda. Quando eu digo o feed tem que acabar, não é o feed vai continuar, o feed tem que existir, é claro, o feed é a liberdade do podcaster, mas eu tô dizendo, esse conceito de se tá no feed é podcast, se não tá, não é, o exemplo do Biel é perfeito aí. Tá no feed e não é podcast, e aí? Entendeu? Ele jogou lá o áudio da entrevista, só que a entrevista exige que a gente veja, porque ele mostra VTs dos convidados. E é justamente o conceito que eu tava falando, se eu conseguir consumir sem precisar, é podcast pra mim, entendeu? Que salada, cara. Muito boa. Não, mas isso são ossos do ofício dessa nova fase de podcasts que estão surgindo e estão experimentando. Cara. A CPI do Congresso é o melhor podcast que eu tô ouvindo. Cara, tinha que ter no Spotify. Porra, cara, tinha que ter no Spotify. TV Senado tinha que fazer um feed aí pra... Meu podcast favorito ultimamente. Pô, cara, já que a galera tá marcando, né, o presidente lá da CPI e tal, os senadores que estão participando da CPI, eles estão respondendo, eles podiam marcar, né, cara, faz no Spotify a CPI aí toda semana, todo dia sai o episódio inteiro da CPI no Spotify, ia ser maravilhoso. Nossa, porque não exige de visual. Não, ela só a conversa deles não, ali, e né? ainda saiu um extra, né? Tipo um bate-papo depois, o pós-CPI,
exceção, né, cara? E aí, como é que você achou hoje? O depoente se comportou muito bem. Porra, hoje quase que eu mandei prender aquele cara, hein? Porra, tal. Podia ter ia ser maravilhoso, né? Mas só com os senadores, né? O podcast político que a gente faz, não. Só os senadores debatendo ali. Cara, mas assim, essa polêmica toda de podcast do YouTube, do Flow e tal, contrapondo a isso, cara, eu acho que tem muito a ver com a idade das pessoas e a experiência como produtor, cara. Um exemplo. Rapadura Cast foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, né? Lá pra 2007, 2008. E, cara, faz muito tempo que eu não escuto Rapadura, porque realmente, ultimamente tô ouvindo muita entrevista, muito podcast mais calmo, assim. Mas eu sou um amante de filmes pra caramba e recentemente eu atualizei manualmente lá e desceu aquela enxurrada de episódios do Rapadura Cast. Vrau, de uns 8 meses pra cá. E eu falei, cara, eu vou dar play pra ver como que os caras estão hoje, né, cara? Mano, os caras estão fazendo a mesma coisa, bonitinho, desde quando eu comecei a ouvir. Só mudou o quê? A qualidade do áudio dos caras. E, cara, eu fui dar play e os caras são patrocinados pelo Telecine. Estão fazendo conteúdos dele lá. O Jurandir mora lá no Nordeste. Não tem o contato com o pessoal de São Paulo aqui, com o negócio de job. Faz o nome dele lá em cima. Isso eu acho de uma maturidade sensacional. Outra coisa, Jovem Nerd. Crítica aqui, crítica ali. Os caras toda sexta-feira tá lá bonitinho o episódio. Todo episódio tem patrocínio. Recentemente foram vendidos aí pela Magalu. Cara, isso eu acho de uma maturidade inigualável, cara. Coisa que muito podcast que vai surgir nunca terá, mano. É você fazer constante, fazer o mesmo formatinho ali, tem aquele público fiel e você não mudar porque você gosta desse jeito. Você não ir pela cabeça dos outros, por influência, mudar pelo hype. Ah, o momento é esse. Não, cara. O meu podcast tem essa proposta e eu vou fazer assim, até onde me der na telha. Isso eu acho genial, cara. Sério. Isso eu acho que isso é o podcast foda, o produtor foda hoje em dia, que vai ser difícil superar, cara. Esse tal de o Jurandir, o Jovem Nerd, esses caras mais dinossauros, mano. Concordo com você, Bergs. Concordo que realmente tem que tirar o chapéu pra essa galera, você tendo discordância com eles, né? Sim, talvez falta de posicionamento em alguns temas, que foi uma das coisas que me afastou bastante do Nerdcast. Teve isso, né? É verdade. Me afastou bastante do Nerdcast também por conta de buscar outras coisas, como você muito bem falou, cara. Claro. A maturidade da pessoa e tal, mas tem que tirar o chapéu pra eles, sem dúvida nenhuma, cara. Sim, cara, sim. E, cara, considerações finais aí desse papo de a nova fase do Podcast Brasil. Podcast Brasil. Emerson, você quer falar mais alguma coisa pra finalizar? Você quer gostejar mais alguma Merlin aí? Quer dar mais uma polêmica? Fique à vontade, cara. Você já adiantou o meu ponto aí. No fim das contas, a gente é só 3 caras aqui falando a opinião deles ou bostejando a opinião deles, porque no fim das contas podcast é isso. São pessoas falando com propriedade e com convicção. E se você fala convicção, é verdade. Aí é foda. Mas ninguém tá aqui pra ser o dono da verdade, porque é isso, né? Podcast é os caras, quanto mais você fala convicção, a galera acredita e tal, aí monta sua opinião, né? Eu coloquei aqui que tinha uma opinião que tudo é podcast, aí o Victor já pensou, já colocou, o Berg já colocou outra. Absorva isso. A gente tá muito na era do lado A, lado B. Não seja lado A, lado B. Seja o lado, absorva um pouquinho de cada um, monte a sua ideia, produza, se você quiser produzir podcast, do jeito que você quiser, sobre algodão, sobre girassol, sobre qualquer coisa. Mas faça porque gosta, no fim das contas, porque se for fazer por dinheiro, se for pro YouTube e for um investimento alto, você ainda vai ganhar, mas isso é temporário. E agradecer, Berg, esse convite aí maravilhoso para eu vir aqui falar minhas poucas bobagens e ser criticado pela galera que quer que o feed continue. mas entre poucos amigos é isso aí, cara. Da hora. Eu acho que foi bem legal assim o papo e espero ser chamado outras vezes aí, porque é isso aí, mano. Não só tapar buraco, eu não sei quem foi que faltou pra tu me chamar. Isso, faz não.
Não é porque o meu amigo faltou que você não ia ser chamado. Pode me chamar, vai que tem algum assunto que possa aproveitar minhas poucas sabedorias. Vitor, foi um prazer aí. E desculpa qualquer coisa aí, Vitor. Ter colocado aí. Tamo junto, tamo junto. Não, eu também queria pedir desculpa aqui ao ouvinte, cara, porque eu fiquei cagando regra aqui o episódio quase inteiro, mas é como o Emerson falou, cara, a gente tá aqui dando a nossa opinião, bostejando muitas vezes, mas assim, a gente já consome e produz podcast já tem um tempo. Óbvio que tem gente que tá ouvindo aqui que até produz há mais tempo, até escuta há mais tempo do que eu, por exemplo, mas assim, forme a sua opinião. Se você gosta de podcast no YouTube, pode escutar. Se você gosta de podcast só no Spotify, escuta à vontade, mas aqui a gente tá só realmente debatendo pra tentar enxergar como é que tá o cenário atual, né, que acho que foi a proposta que o Bergs trouxe pra gente aqui. Então assim, não existe verdade absoluta de forma alguma aqui, né, então cada um escuta do jeito que quiser. Agora eu queria, o Bergs, a última coisa que eu queria falar aqui, antes da gente fechar, claro, que como eu vim gravar aqui com você, a gente ia debater podcast, como tá a mídia e tal, eu sabia que a gente ia acabar falando sobre podcast no YouTube, mas eu fui olhar aqui no Spotify, que eu acho que hoje em dia deve ser o principal player, né, de podcast no Brasil, acredito que seja isso, né? Eu tava vendo... Pelo menos no meu no Confábulas no Midcast era o Spotify, e ano passado teve uma virada, o Podcast Addict passou a ser o primeiro, cara. Eu até achei impressionante, realmente. Mas assim, pelos números que passou o Spotify? Passou o Spotify, cara. Ou seja, a galera raiz do podcast passou a ouvir o Midcast, cara. Assim, tá bem pau a pau, mas tipo, o Spotify tinha quase 30%. Agora ele já tá atrás do Addict, perto, mas tá atrás. Mas aí, tipo, pelos números que o Spotify divulga às vezes, eles realmente têm uma base gigante. Aí eu fui olhar o top podcast de hoje que a gente tá gravando aqui. Eu posso falar a data aqui, ô Berg? Claro, fica à vontade, fica à vontade. A gente tá gravando aqui no dia 17 de maio. O top 10 podcasts do Spotify, eu, por exemplo, só conheço aqui 3 podcasts e só escuto com uma certa regularidade um deles. E agora conheci o 4º podcast porque vocês comentaram aqui que eu não tinha ideia que existia. Então vamos lá. No Spotify é aqui, ó. Primeiro, Café da Manhã, da Folha, né? Que eu acho que todo mundo aqui conhece, pelo menos. E tal, né? Todo mundo conhece. Aí em segundo, cara, que é isso que eu fico bolado também com essa questão de plataforma, produzindo e tal, que é o Nós. O nome do podcast é Nós. É original Spotify, que tem 2 episódios. Tá explicado. 2 episódios e tá em segundo lugar no top podcast Brasil, cara. É meio louco. Mas é deles, né, mano? Eles só arrastar pra cima, tá ligado? Só complementando, Victor. Só queria complementar a informação também. A gente tem que ter ideia também que essa galera que entrou, Spotify e tal da vida, além deles, cara, colocar as coisas dele, eles entraram com um pensamento mercadológico. Por exemplo, um dia desse eu tava vendo o top 10 de podcast, era Sagitário. Tem um podcast pra cada signo. As tiazonas que tá em casa agora, assistindo TV, novela, o que for, ela descobriu o Spotify, ela descobriu o podcast, ela vai continuar gostando das mesmas coisas, ela quer ouvir o podcast do signo dela do dia. Imagina quantas tias entraram, cara. Vai estar lá. Sim. E eu olhei Sagitário, e eu sou Sagitário. Meu signo, eu não acredito em signo, mas eu sou Sagitário. Eu fiz, e tá em primeiro, eu tenho que ouvir isso? Não é? Se eu fui influenciado, imagina, aí vai ter o podcast da Globo de notícia, vai ter o Sagitário, vai ter o de signo, vai ter essa galera. Então, isso não é parâmetro mais, eu acho, pra gente. Pois é, e você falou Sagitário, eu achei curioso, porque o 6º colocado é o podcast Horóscopo Hoje, original Spotify também. Exato, é isso que eu tô falando. Aí você tem o Flow em 3º, o Primo Cast em 4º, que eu conheço, mas nunca ouvi, o Podpah em 5º, aí em 7º tem um podcast que só tem 2 episódios também, Muy Gringe, da Laura Serafim, só tem 2 episódios, senhora. E tá em 7º no Top Brasil, eu realmente não entendo isso. Aí em 8º tem Thiago Brunet, que eu também não sei quem é, Brunet Cash. Em 9º, o Assunto do G1. Em 10º, Acenda Sua Luz, com Carol Rasch. O Nerdcast, pra você ter ideia, tá em 22º, cara. É louco isso, né, cara? Mas assim, novos tempos. Mim, na minha opinião, o Nerdcast tá sempre no topo, cara. É porque, como é podcast exclusivo do Spotify ou dos estúdios Spotify, eles podem colocar lá em cima
cima como forma de divulgação. Né? Ah, sim. Esse top também é como forma de divulgação. Pô, tá no top, deve ser bom. Igual na Netflix. A gente acessa a Netflix, tá lá. Os tops, né? Pô, é interessante. Quantas vezes assisti filmes da Netflix porque tava no top 10? Sim, que me instiga, tá na ligado? questão dos números do Spotify, eu não sei dizer qual é a métrica que eles usam, mas como eu disse, eu trabalho com isso, eu produzo muito conteúdo de terceiros e tal. Eu tenho que estar de olho nesses top 10 aí, e eu já tem alguns podcasts que eu produzo que já entraram nos top das suas categorias, entendeu? Mas é algumas coisas que eu não entendo, esse top list daí. Como é que um podcast que eu produzo, por exemplo, pode estar em segundo na categoria dele e ele nem entra nos 200 mais ouvidos, e o primeiro lugar, que é respectivamente em cima do que eu tava produzindo, tá em 50. Como é que pode isso? É doido isso, tá né, ligado? cara? É meio confuso isso daí, bicho. Não, um podcast com 2 não. episódios tá no top 10, né, cara? Isso também eu acho muito louco. É complicado. Eu não consigo entender a métrica deles ainda não, mas é mais não um motivo, é mais um motivo pra gente continuar consumindo, continuar produzindo, aliás, sem ligar pra tantas estatísticas, tá ligado? Concordo. Consumir, porque, cara, se a gente fica consumindo, eu tô confundindo consumir com produzir, se a gente ficar produzindo, olhando as estatísticas de quem tá em primeiro, quem tá em segundo, cara, isso dá um desânimo, uma frustração, meu amigo. Total. E é uma coisa que eu me desapeguei pra caramba, que é uma parada que, putz, cara, se essa semana eu não gravar com Fábulas, essa semana não vai ter, pronto, acabou. Não tive inspiração, que é o caso de esse episódio a ser gravado semana passada. Semana retrasada, aliás. Eu ia chamar o Vitor, eu já chamei o Emerson já antes, mas por que eu não gravei? Não tava muito pra cima, não tava muito animado. Na vibe. Simplesmente, eu falei, Emerson, vou cancelar essa semana, não tô muito afim não. E depois fui chamar o Vitor, tá ligado? E a melhor coisa, cara, a gente produzir porque tá bem, sem ligar pra si vai dar certo o episódio ou não, cara, sabe? Porque o sistema é foda, o Spotify faz o que ele quer, mano. Só deixar claro aí que eu olho números pra cliente, tem que olhar, o cara chega e faz, e aí, esses downloads dessa semana, não, vamos lá, vamos conversar, meio que, pro DQC, eu realmente tô... Não é? Sim, exatamente. Essa é a minha opinião. Claro, se você tem a visão de fazer Media Kit, quiser vender o seu podcast mais pra frente pra marca, você tem que olhar estatísticas e tal. Mas mesmo assim, não se frustre porque deu 500 downloads o episódio anterior, cara. Acontece. Se você for em canais do YouTube, por exemplo, vai em algum canal do YouTube que você gosta, sem ser de podcast, mano, vai ter um vídeo que vai ter 800 mil views e o outro vai ter 300, cara. É um impacto muito, né? 500 mil views de diferença. Porque assim, vai ter vídeo que vai ter muito, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa randômica aí que atingiu outras pessoas e aquele não teve. Vai ser a mesma coisa no seu podcast, né, cara? E assim como existem fases, né, de podcast no Brasil, existem momentos no seu próprio podcast, cara. Cara, falamos bem, hein? Falamos bastante aí. Mais um Nós e o Podcast feito com sucesso. O Emerson já fez uma mini despedida agradecendo aí. Mas o Vitor já puxou o assunto. Eu só obedeci o host. Já que não tem que ser, você não obedece o host. Mas, né, já que você deu as suas considerações finais, eu quero que você fale um pouquinho do DQC para quem não conhece ainda. Eu estou lá no DQC também, fazendo parte daquela maravilha. São pessoas aí que eu me aproximei, né, cara? A gente tá num grupinho fechado, tá bem legal essa amizade nossa, as nossas fofocagens, né? Estamos aí. Mas pro aberto aí, quem não conhece o DQC, fique à vontade, fala aí do nosso podcast, mano. Eu tô emocionado porque antes o Bergs ele tinha vergonha de dizer que era do DQC, agora ele já falou umas 3 vezes já, nosso podcast, nosso não, é meu, a ditadura lá é meu, tô brincando. Eu corto. Gente, DQC é o Desculpa Qualquer Coisa, desculpadqc.com.br, é um podcast que a gente, de fato, é verdade mesmo, a gente tenta ser o mais aleatório possível, só tem uma premissa lá no DQC que eu por escutar muita coisa, por produzir muita coisa, eu tento fazer o diferente. Por mais que, quando eu digo o diferente, lá na bancada mesmo, o Beck está há pouco tempo no grupo da bancada, mas ele já viu, a galera sempre chega com, vamos falar de tal filme? Eu digo, não. Porque a gente tenta fazer o que a podosfera não fez, e se a gente for fazer o que a podosfera fez, a gente tenta fazer do nosso jeito, para não ser mais um podcast falando de tal filme, ou mais um podcast falando de tal assunto. A gente sempre tenta fazer diferente, por mais que seja o mesmo assunto, diferente. É um podcast que sim, variedades com humor, ou seja, você vai dar muita
risada lá, a gente tem um jeito da gente. A gente tem, hoje, muito bem, bem menos, a audiência caiu bastante, mas o que eu falei até no começo, hoje eu adoro isso, que, por exemplo, a gente tava conversando aqui, entrou um ouvinte no grupo do DQC e tal, eu conheço meus ouvintes a dedo, assim, sei lá, se eu tenho 100, 200, eu conheço todos eles, os caras vêm falar da vida deles, enfim, eu solto lá no grupo, o Peck está acompanhando aí também. Eu produzo para o meu nicho, e por mais que seja um podcast aberto, ou seja, se você for lá, você vai ganhar um amigo. A gente escuta a gente lá, desculpadqc.com.br, e é isso aí. Top demais. E Vitão, mais uma vez aqui no Confinha, né, cara, gravando mais um papo excelente, podcast de qualidade, Midcast tá profissional, o negócio tá bom, cara. Fala um pouquinho pra quem não conhece do Midcast aí e outras coisas, se você quiser, fique à vontade, o espaço é seu, cara. Valeu, Berg. Primeiramente, mais uma vez, obrigado aí por estar aqui novamente no Confábulas. Fiquei muito feliz quando eu vi que o Confábulas voltou, porque você realmente assustou, acho que a todos, né, no final do ano passado, né, no final da temporada passada. Que bom que o Confábulas tá de volta. E eu tô toda sexta-feira lá no Midcast Política, né, que é o formato que agora é predominante dentro do Midcast. Não falo tanto como aqui, não fico cagando tanta regra como eu caguei aqui, porque lá eu sou o host, então eu vou conduzindo o bate-papo, mas a gente debate toda semana as principais notícias com bastante bom humor. Junto comigo ali fixo tem o Rodrigo Hipólito, o Diego Esquinelo, a Adi Ferrer, tem a Tupá Guerra também, mas ela tá afastada um pouquinho por conta dos estudos que ela tá fazendo, e toda semana a gente tá lá debatendo. Agora a gente tá falando também bastante da CPI, né, que é o que tá acontecendo. Então, assim, se você principalmente não gosta do Bolsonaro e não se incomoda que às vezes a gente fale mal do Ciro Gomes, eu recomendo que você vá ouvir, já ia falar assistir, ó, você vai ouvir lá o Midcast, tá em todos os agregadores, é só no procurar. YouTube, tá no YouTube agora também. No YouTube não, é só procurar em todos os agregadores lá por Midcast. Tem a nossa paródia, que às vezes a gente fala que o Midcast é um podcast que tem paródia com comentários políticos, né, e não o inverso, porque realmente acho que é o ponto alto, que é sempre a nossa paródia de abertura toda semana, trazendo ali uma música famosa aí da MPB e transformando ela com os assuntos da semana da política. Então é isso, cara. Mais uma vez aí, obrigado. Espero que vocês escutem também o Midcast. Vida longa ao Confábulas. E desculpa qualquer coisa, né? Aproveitando aqui. Da hora. Ih, ele falou. Gancho aqui. Ele falou. Isso, espero aí que eu não tenha feito você passar muita vergonha, e talvez aí até a próxima. Papo maneiro, mais um papo sobre mídia podcast que eu trouxe nessa nova temporada. Ouvintes, gostaram desse papo? Bastidorzão, nossas opiniões sobre podcast e sobre os nossos próprios podcasts também, como produtor, como ouvinte. Adoro conversar sobre essa mídia que eu amo tanto. Ouvinte, gostou? Já manda aquele direct no Instagram, já compartilha no Twitter. Fique à vontade aí sempre para fortalecer o Confábulas. E ficamos por aqui. Até a próxima com mais um episódio. Um grande abraço e tchau! Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá a fim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, @confábulas no aplicativo.